pacto de Elias. Elias tinha apenas 20 anos, mas já carregava nos olhos a frustração de quem acreditava não ter nascido para nada. Trabalhava em uma oficina mecânica durante o dia e estudava à noite, mas sentia que sua vida estava estagnada. Enquanto os amigos falavam de viagens, conquistas e amores, Elias sonhava apenas em ser alguém. Não suportava a ideia de envelhecer sem deixar uma marca no mundo. Às vezes passava horas olhando o próprio reflexo no espelho, tentando enxergar em si mesmo o homem grandioso que queria ser, mas só via um rapaz magro, cansado e sem futuro. Na pequena cidade onde morava, as lendas sobre pactos e aparições sempre circulavam como boatos de boteco, mas naquela noite em especial, o destino resolveu ouvir o coração impaciente de Elias. Era madrugada. Elias caminhava sozinho pela praça central, iluminada apenas por postes que falhavam, lançando sombras irregulares no chão de pedra. Foi então que o viu, um homem alto de terno impecável, parado sob um dos postes como se o esperasse. O estranho tinha cabelos negros penteados para trás, pele pálida e um sorriso quase imperceptível. O detalhe que mais chamou a atenção, porém, foram os olhos, vermelhos como brasas em chamas. "Boa noite, Elias", disse o homem, como se já o conhecesse. O jovem estremeceu. Como sabe meu nome?" "Eu sei muito mais do que isso. Sei o que você deseja, sei da sua fome, da sua sede por grandeza." Elias sentiu as pernas tremerem. Por instinto deveria correr, mas havia algo hipnótico na voz do homem, algo que parecia oferecer exatamente o que ele sempre queria ouvir. "Posso lhe dar tudo: dinheiro, respeito, poder, até mesmo amor. Mas, como deve imaginar, nada é de graça." O homem então retirou do bolso um pergaminho envelhecido e uma pena negra. "Assine com uma gota do seu sangue, e sua vida mudará para sempre." Elias hesitou. Seu coração batia forte, dividido entre medo e ambição. Então, como quem se entrega a uma vertigem, ele pegou a pena, cortou o dedo e deixou que o sangue escarlate caísse sobre o papel. No instante em que a gota tocou o pergaminho, o vento soprou forte. As luzes da praça se apagaram, e uma risada profunda ecoou, não ao redor, mas dentro da mente de Elias. O pacto estava selado. Nos dias seguintes, a vida de Elias se transformou. De repente, as pessoas o ouviam com atenção. O dinheiro parecia chegar fácil, seja em apostas, seja em negócios improváveis que davam certo. Até sua aparência mudou. Seu rosto se tornara mais atraente, sua presença mais magnética. Amigos que antes o ignoravam agora o buscavam. Mulheres que nunca lhe deram atenção o olhavam com interesse. Elias finalmente sentia o gosto da grandeza. Mas junto das vitórias vieram os primeiros sinais de que algo estava errado. Ao passar diante de espelhos, às vezes percebia o reflexo sorrindo antes dele. À noite, ao deitar, ouvia sussurros chamando seu nome. E em seus sonhos, criaturas de olhos vermelhos o observavam no escuro. Ele ignorava. Afinal, tudo na vida tem um preço, pensava. Meses se passaram. Elias agora era alguém na cidade, mas a cada conquista algo dentro dele parecia se desgastar. Suas mãos começaram a tremer. A pele antes saudável ficava pálida e marcada por veias escuras. Seu corpo parecia carregar um peso invisível. Uma madrugada, ao acordar, encontrou gravado em sua parede em letras vermelhas como brasas. Apavorado, Elias tentou ignorar. Bebeu, saiu com amigos, se distraiu com festas. Mas cada vez que olhava em volta, via sombras o seguindo. Cada vez que fechava os olhos, ouvia risadas. Finalmente, desesperado, voltou à praça onde tudo começara. E lá, como se nunca tivesse saído, o homem de terno o aguardava. "Eu não quero mais isso, devolva a minha vida!" Elias gritou, caindo de joelhos. O homem apenas sorriu. "Sua vida nunca foi sua, rapaz. Você só adiantou o pagamento." Elias sentiu o chão sob seus pés se abrir. Uma escuridão densa o envolveu, puxando-o para dentro como um abismo. Gritou. Tentou resistir, mas mãos invisíveis o agarravam, arrastando-o para baixo. A última coisa que ouviu foi a voz do homem ecoando em sua mente.
Você terá a eternidade que tanto desejava. Mas nas sombras, desde aquela noite, dizem que quem passa pela praça às madrugadas pode ouvir um sussurro no vento, um jovem implorando por ajuda. Alguns juram ter visto um rapaz pálido de olhos vazios, sentado em um dos bancos tentando avisar os curiosos a não cometerem o mesmo erro. Outros dizem que o homem de terno ainda aparece, oferecendo pactos a quem se deixa dominar pela ambição. Elias conseguiu, enfim, deixar sua marca no mundo, mas não da forma que imaginava. A estrada que não existe. Era madrugada quando Renato, um caminhoneiro calejado por anos de estrada, decidiu cortar caminho. O GPS indicava um atalho, mas a estrada de terra que surgia diante dele não estava no mapa. As árvores fechavam-se sobre a pista como se quisessem impedir sua passagem. A cada quilômetro, o sinal de rádio sumia e a sensação de estar sendo observado aumentava. Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente, revelando poeira suspensa no ar e sombras que pareciam se mover sozinhas. Então, um uivo profundo ecoou pela mata, tão forte que fez o motor tremer. Renato reduziu a marcha, tentando entender de onde vinha aquele som. Foi quando algo cruzou a estrada. Não era um animal que ele conhecia. Era enorme, musculoso, com olhos que brilhavam num amarelo doentio. O caminhão deu um tranco e parou. O silêncio que se seguiu foi pior que o uivo. De repente, a fera surgiu à frente, bloqueando a estrada. Garras enormes arranharam o para-choque, deixando marcas profundas. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Renato agarrou a barra de ferro que usava para travar a carga e saltou da cabine. O ar cheirava a terra molhada e sangue. A criatura avançou. Renato desviou por pouco, sentindo o vento do golpe passar perto do rosto. Cada passo era um risco, cada segundo uma eternidade. No meio da luta desesperada, ele percebeu. Não venceria pela força. Precisava enganar a fera. Correu para dentro da mata, conduzindo-a até um barranco. No último instante, jogou a barra de ferro para o lado oposto e se lançou no chão. A fera, confundida, avançou na direção do som e despencou na escuridão. O silêncio voltou, mas não a paz. Ofegante, Renato correu de volta ao caminhão e ligou o motor. Quando voltou à estrada principal, o GPS milagrosamente reconectou. E a rota mostrava que aquela estrada simplesmente não existia. Mas no retrovisor, lá no fundo da sombra, 2 olhos amarelos ainda o observavam. O motor roncava alto, mas o som não era suficiente para abafar a sensação de que algo o seguia. Renato olhava para o retrovisor mais do que para a pista. Aqueles olhos amarelos não piscavam. Pareciam deslizar pela escuridão, acompanhando o caminhão com uma velocidade impossível. A estrada asfaltada deveria ser um alívio, mas estava estranhamente deserta. Nenhum carro, nenhum posto de gasolina, nada. Apenas a faixa contínua desaparecendo no horizonte e a mata densa dos 2 lados. De repente, o farol dianteiro esquerdo apagou. Um estalo metálico ecoou no capô. Algo estava em cima do caminhão. Renato acelerou, mas o peso sobre a cabine aumentava. Então, uma garrada atravessou o vidro lateral, arrancando metade da porta. O ar gelado da madrugada invadiu a cabine junto com um cheiro pútrido. Renato puxou o volante bruscamente, tentando desequilibrar o que quer que estivesse lá. Em cima, o caminhão derrapou e por pouco não capotou. A criatura rolou para o asfalto, mas se levantou em segundos, como se nada tivesse acontecido. Foi então que Renato percebeu. Não importava o quanto corresse, ela sempre o alcançaria. Só havia uma saída, enfrentar de vez. Mais à frente viu uma antiga ponte de madeira. Lembrou-se que carregava 2 galões de combustível na carroceria. Uma ideia perigosa, mas era tudo o que tinha. Encostou o caminhão antes da ponte, abriu a porta e ficou parado na pista esperando. Os passos pesados começaram a se aproximar, cada vez mais rápidos. Quando a sombra imensa saltou para cima dele, Renato puxou o isqueiro e deixou o combustível escorrer pela madeira. As chamas se ergueram, iluminando o rosto deformado da criatura por um segundo. Era metade besta, metade algo que já foi humano.
O rugido que ecoou na noite não era só de raiva, era de dor. Renato assistiu a ponte desabar em chamas, levando a fera para o rio escuro lá embaixo. Mas enquanto respirava aliviado, ouviu muito distante um novo uivo e entendeu que talvez aquela não fosse a única. Renato voltou para o caminhão, as mãos tremendo, o suor frio grudando a camisa nas costas. Girou a chave e o motor respondeu com um ronco irregular, como se também tivesse sentido o terror daquela noite. Engatou a marcha e seguiu pela estrada, determinado a encontrar o primeiro sinal de civilização. Mas quanto mais avançava, mais estranha a estrada ficava. As placas de trânsito estavam enferrujadas, algumas com símbolos que ele não reconhecia. O ar parecia pesado, como se a noite tivesse ficado mais densa. Foi então que a luz da lua revelou algo na pista à frente. Marcas enormes de garras frescas cruzando o asfalto. Renato sentiu o sangue gelar. A criatura que havia caído da ponte, ou outra igual a ela, ainda estava por perto. O rádio chiou sozinho. Um ruído estático, depois uma voz rouca, quase um sussurro. Você não deveria estar aqui. Renato desligou o rádio, mas o som continuou. Agora vindo de dentro da cabine, como se alguém estivesse sentado ao seu lado. Um cheiro de terra úmida e carne apodrecida encheu o ar. Pelo canto do olho, viu um vulto enorme acompanhando o caminhão na beira da estrada. A estrada começou a se estreitar, a mata fechando-se ao redor. Os faróis captaram movimentos rápidos entre as árvores, mais de um. Os olhos amarelos surgiam aos pares, depois em trios. Dezenas deles. Renato sabia que não podia parar. Acelerou o máximo que pôde, sentindo o caminhão tremer. As criaturas avançavam, mas não atacavam. Apenas cercavam, como se o estivessem guiando. De repente, a estrada terminou em um enorme portão de ferro enferrujado, cravado no meio da mata. No topo, letras gastas formavam um nome quase ilegível. Ele freou bruscamente. Atrás dele, apenas escuridão e dezenas de passos se aproximando. O portão rangeu, abrindo-se sozinho, revelando uma estrada de pedra que descia para um vilarejo iluminado por tochas. Renato engoliu seco. Não tinha para onde ir, exceto para a frente. Engatou a marcha e entrou. O portão se fechou atrás dele com um estrondo. E no alto de uma colina, uma figura enorme de olhos amarelos observava, como se tivesse esperado a vida inteira por sua chegada.